Estamos de volta com a LERJ Debate e conversamos hoje sobre a CPI do Rio Previdência instalada aqui na LERJ. Numa das reuniões da CPI, foi falado sobre a separação que a partir de 2013 houve nos fundos. Foi criado um novo fundo que eles chamam de segregação das massas. O fundo antigo ficou como deficitário e o fundo novo, que tem pouquíssima gente aposentada, ele é ainda superavitário. Como é que essa divisão pode ter agravado ainda mais a situação do Rio Previdência? Acho que, primeiro, é importante as pessoas entenderem como é que é criado o Rio Previdência. Sim. Antes, o Estado tinha seus servidores, eles se aposentavam e o Estado pagava as aposentadorias. No final da década de 90, quando você cria o Rio Previdência, você faz uma separação dessa gestão das aposentadorias, incorporando a gestão das pensões, que já era feita por um instituto separado. Você tem o Rio Previdência. Ele é criado em 99. Exatamente. 99. Com a criação do Rio Previdência, você passa a ter essa coisa de que tem déficit, não tem déficit. Até então isso não existia porque estava tudo incorporado nos gastos do Tesouro. E quem são esses aposentados? São as pessoas que estão trabalhando na educação, na saúde, na justiça, São os servidores públicos que fazem com que o conjunto dos serviços públicos e dos órgãos de Estado funcione. Quando você tem o Rio Previdência em separado, ele passa a precisar de equilíbrio financeiro. Como ele está sendo criado naquele momento, ele precisava ter uma poupança para ter equilíbrio. A poupança que ele passa a ter nunca foi suficiente. Então ele foi criado sempre numa perspectiva de que o Estado ia ter que complementar o seu equilíbrio em diferentes momentos. Só era feita a contribuição do servidor. Só era feita a contribuição do servidor, só depois que passou a ser feita a contribuição patronal, que o Estado, como patrão, também paga uma contribuição previdenciária. Isso acontece no Brasil inteiro, no setor privado isso também acontece. E, além disso, tinha pouca poupança para garantir esse equilíbrio no longo prazo. Por quê? Porque quando a Previdência funciona, você tem um monte de gente contribuindo. E poucas pessoas aposentadas. Isso gera uma poupança. Depois as pessoas vão se aposentando e não necessariamente a balança vai se reequilibrando. Então, desde que o Rio Previdência foi criado, ele foi criado com uma balança não muito equilibrada, o que já gerava essa expectativa de as contas entre o que entra e o que sai, em algum momento, não casarem. Por isso, os royalties foram colocados como elemento para ajudar a fazer esse equilíbrio. Naquela época, já em 99? Exatamente. Nos anos seguintes, foram sendo incorporados royalties, receitas da dívida ativa, foram sendo incorporadas para buscar fazer esse equilíbrio. Só que do ponto de vista atuarial, ou seja, que é você projetar isso nas próximas décadas, sempre houve a expectativa de que haveria em algum momento um desequilíbrio. Isso fez com que fosse indicado para o gestor do Rio Previdência começarem a tomar medidas de amortização, pensar medidas novas para equilibrar melhor o funcionamento do Rio Previdência. Essas medidas não foram tomadas. O governo acabou tomando uma medida radical, que foi o que é chamado... A segregação das massas. A segregação de massas. O que isso significou? Quem entrou no serviço público até 2013 fazia parte de um fundo do Rio Previdência, que eles chamam de fundo financeiro. O fundo financeiro, que é esse fundo onde estão todos os servidores que ingressaram até 2013, que é um fundo enorme, tem centenas de milhares de trabalhadores ativos e também quase 200 mil trabalhadores aposentados e pensionistas, e eles criam um novo fundo, que é o que eles chamam de fundo previdenciário. Quem faz parte desse fundo? Tem o teto do INSS, mais a aposentadoria suplementar, se a pessoa assim desejar. Exatamente. Quem faz parte desse fundo? Todos os servidores que entraram depois de 2013. Então, esse fundo hoje, por exemplo, ele tem, se eu não me engano, cerca de 18 mil servidores ativos e só 60 aposentados. 60 pessoas, não 60 mil, 60 pessoas. 60 pessoas entre aposentados e pensionistas. Então, é um número pequeno. Então, por enquanto, esse fundo... Ele é superavitário porque tem 18 mil pessoas contribuindo para 60. Exatamente. Ele está fazendo uma poupança que, no futuro, vai servir para pagar os aposentados. Quando você faz essa segregação, o que acontece? Esses novos servidores que entrariam no fundo antigo, eles passam a entrar num fundo novo. Então, a contribuição deles não conta mais para esse equilíbrio entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta.
Então, do ponto de vista contábil, você tem esse problema. Não sei se você consegue entender. São 18 mil servidores que estariam dando a sua contribuição mensal para a Rio Previdência, mais o que o Estado estaria dando como parte da sua contribuição patronal por esses 18 mil servidores, que hoje não entra mais por equilíbrio do fundo financeiro. E o que aconteceu, o que acontece com esse fundo financeiro? Ele vai ficando cada vez mais deficitário. Cada vez mais deficitário. E quando o governo faz essa segregação, ele assume que vai lidar com esse déficit até que esse fundo se extinga. E aí você vai ter todos os servidores daqui a algumas décadas, no fundo financeiro, que é esse fundo novo, onde todos os servidores vão ter o teto do INSS na aposentadoria, podendo complementar através do RJ-Prev. Aí o servidor estabelece o valor que ele vai contribuir e o governo tem um compromisso de também contribuir com uma parte. Essa separação, na opinião dos senhores, atrapalhou ou ajudou? Prejudicou. Prejudicou. Em 2014, logo em seguida, a segregação de massas feita no Rio Previdência, ela foi proibida, praticamente, pelo Ministério, dizendo o seguinte, olha, segregação de massas não é solução para déficit atuarial nem financeiro do regime previdenciário. Só pode ser considerado como última alternativa desde que se apresente um plano de amortização, se apresente resultados positivos ao longo de um determinado período, e nada disso foi feito. Nada disso continua sendo feito. Veja bem, não é da essência da Previdência nem ser, digamos assim, deficitária, nem ser superavitária. Ela tem que ser equilibrada. Não pode haver dinheiro parado na conta, falando de forma bastante clara. Presumo, ou deveria se esperar, que depois da segregação de massas houvesse transferência de vidas. É aquilo. Eu tenho muita gente num fundo deficitário e tenho muito pouca num fundo superavitado. Como é que eu faço com o dinheiro que está parado aqui? Pego aquelas pessoas que estão no deficitário, transfiro vidas para cá para usar aquele dinheiro, diminuindo assim o déficit do lado de lá. Quanto mais... E não é para ficar sendo aportado num regime deficitário, é para ficar sendo aportado num regime superavitado ou equilibrado, para que não haja perdas. E à medida que houvesse um maior aporte, aí sim, no equilibrado, se transferiam vidas. Essa é a regra da segregação de vidas, a grosso modo. Então, assim, é claro que há vários estudos atuariais, cálculos de extrema complexidade, que não são fáceis de serem feitos, mas era o que deveria ter sido feito desde o início. Como eu disse, em 2008 já estava sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, pela equipe técnica e pelo corpo do Tribunal de Contas como um todo, um plano de amortização desse regime que ainda não estava segregado. Eles optaram por duas coisas diferentes do que estava sendo cobrado: segregar massas e antecipar receitas. Tudo no mais ou menos no mesmo período. Isso faz com que hoje, as receitas de hoje, já comprometidas com as antecipações anteriores, ela acaba formando um bolo ainda maior, em que o Estado é obrigado a aportar ainda mais no regime deficitário, mantendo pouca gente capitalizada. Agora, esse limite do teto do INSS, isso não é positivo do ponto de vista das finanças do Estado, você ter esse limite do INSS? Olha, eu acho que tem duas questões, né? Uma é uma questão de equidade, que se debate muito no Brasil, que é importante. A gente vive num país onde já tem muita pobreza, muita miséria e super salários. Eu acho que tem que haver um teto em todo tipo de remuneração no serviço público. Mas eu acho que isso não é incoerente com a ideia da integralidade do pagamento das aposentadorias que eu defendo. Porque o servidor ele tem uma contribuição diferente do trabalhador do INSS, né, do trabalhador do regime próprio. Então, você igualar, não necessariamente você está fazendo justiça do ponto de vista tributário e fiscal. Isso é um primeiro elemento. O segundo é que, inclusive, do ponto de vista matemático-financeiro, eu não sei nem se o governo realmente faz uma grande economia, porque ao estabelecer esse limite, o governo também cria um novo fundo que o governo também tem que participar, né, financiando. Então, e o servidor tem que tirar mais dinheiro do bolso, que é o fundo suplementar. Então, inclusive, do ponto de vista matemático, eu tenho dúvida. E isso tem uma outra decorrência. Esse fundo é uma escolha do servidor participar ou não dele? É uma escolha e, por lei, o governo é obrigado a dar uma contrapartida. Quando cria esse modelo... também a alíquota dele vai aumentar para participar desse... O governo, quando cria esse modelo, é obrigado a dar essa contrapartida. Mas tem um elemento,
que você está caminhando para uma lógica desses fundos que são fundos que acabam participando de uma dinâmica de gestão mais financiarizada. Por exemplo, uma das questões que a gente acha que foi muito ruim para o Rio Previdência foi ele entrar nessa dinâmica de financiarização. Começa a antecipar receita, começa a fazer negociação no exterior, deram um prejuízo de um empréstimo bilionário, vai ter que ser pago em dobro, né? Essa lógica da financiarização dos recursos com operações de risco, etc., foi, né, um dos elementos que ajudou a agravar o problema do Rio Previdência. Esse novo fundo ele já é criado com uma flexibilidade maior de gestão dos seus recursos para que ele possa operar mais nesse tipo de dinâmica que compõe risco. Então, eu sou um crítico desse modelo. Acho que o governo poderia ter tomado medidas de amortização que passariam por fortalecer uma lógica de teto, respeitando a integralidade, pensando outros mecanismos de fortalecimento da aposentadoria, mas não era necessário essa referência do teto do INSS, que, aliás, é um teto que eu acho que é baixo no geral, mas que hoje, nas condições que a gente tem do Brasil, acaba que a gente não debate. O governo quer fazer o contrário. O governo federal quer que aquelas pessoas que estão na base ganhem ainda menos, né? Queria desvincular o benefício de prestação continuada e quer ainda interromper a valorização do salário mínimo para que quem está na base da pirâmide ganhe ainda menos. Deputado, quais são os próximos passos da CPI? Como é que o senhor pretende tocar os trabalhos daqui para frente? Bom, a CPI teve uma primeira reunião com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, porque a gente valoriza muito esse trabalho que foi feito por esses órgãos de controle até aqui. No próximo passo, a gente quer ouvir as experiências da CPI nacional, das discussões mais gerais sobre a Previdência no Brasil. Houve uma CPI da Previdência no plano federal e, com isso, afunilar um pouco o nosso processo de trabalho. A gente aprovou um plano de trabalho que tem alguns elementos com os quais a gente quer se debruçar. Por exemplo, o processo da segregação de massas, a operação Delaware, se o governo realmente cumpriu o que estava previsto em lei de aporte financeiro que deveria ter sido dado ao Rio Previdência desde a sua criação. Então, nós vamos, a cada encontro, nos debruçar sobre um desses temas. Pedimos já várias documentações a esses órgãos de controle, que já têm esse histórico acumulado, e também ao governo, de material bruto que a gente quer analisar. Vinícius, quer complementar com mais alguma observação? Eu acho que, primeiro, eu acho que o papel do Ministério Público sempre é contribuir com o esclarecimento, com a transparência, fornecimento de dados. Pode haver um ponto ou outro, eventualmente, de divergência, mas eu acho que a contribuição dos órgãos de controle externo, e de certa forma, incluindo o Ministério Público no aspecto jurídico, eu acho que, pelo histórico de trabalho, a gente tem muito a contribuir, há muito a esclarecer. Tudo que foi feito, muitas das vezes, foi feito por falta dessa transparência, desse diálogo. Acreditamos que, talvez, algumas relações jurídicas, algumas tratativas que foram feitas no passado, se houvesse esse diálogo anteriormente, muito provavelmente não estaria acontecendo. Só para esclarecer do que é Delaware, do que é isso, a gente está falando de um contrato de empréstimo às avessas, onde o Estado já pegou 10,3 bilhões de reais que já foram pagos, já foram exauridos inteiramente em 2014, na primeira captação, e em 2018, com mais 1,8 bi na segunda captação. Só até dezembro de 2018 já foram pagos aqui, segundo o Sistema Financeiro Oficial do Estado do Rio de Janeiro, CIAF Rio, já foram pagos 13,5 bilhões de reais. Nós temos previsão contratual de pagamento até 2027. Na lei orçamentária desse ano, a previsão de autorização de pagamento é 2,4 bilhões de reais. Então, sendo bastante seguro nesses dados, estamos caminhando para um pagamento que não deveria ser feito sob aspecto não só legal, como também financeiro.
Obrigada, Vinícius. Obrigada, deputado. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. Entre na nossa página, acesse o nosso conteúdo. Até a próxima. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.